Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula do desafio Nutrição Inteligente e Estratégica no cultivo de morangos. O tema da nossa aula hoje será nutrientes e a defesa natural das plantas. Nutrição equilibrada igual a plantas mais resistentes, com menor ataque de pragas e doenças e, consequentemente, com menos prejuízo. E o primeiro assunto que a gente vai abordar é um assunto muito importante e, ao mesmo tempo, um pouquinho polêmico. E você já vai entender o motivo disso. Quais são os elementos essenciais, os nutrientes, para as plantas de morangueiro? Se você ver em qualquer conteúdo se referindo a elementos essenciais ou nutrientes, é a mesma coisa. Elementos essenciais é um termo mais técnico e nutrientes é uma forma simplificada de se referir aos elementos essenciais. E aí eu quero ir direto ao ponto para te falar que não existe principal nutriente. Provavelmente você já viu alguém, pode ser técnico, produtor, em alguma reportagem, falando, os principais nutrientes, ou nesse adubo estão os principais nutrientes. Enfim, não existe, esse termo está errado pelo fato de que todos os nutrientes, todos os elementos essenciais têm funções específicas e importantes e todos devem estar disponíveis para absorção na concentração adequada. E aí aqui eu trago então para você conhecer, se caso você ainda não tinha tido acesso a esse conhecimento, os 14 nutrientes minerais. No total, são 17 nutrientes, 17 elementos essenciais. Porém, carbono, oxigênio e hidrogênio as plantas vão absorver da água e do ar. Na fertirrigação, os nutrientes que a gente envia ali, coloca a partir do adubo, então ontem a gente falou dos adubos sais simples. É a partir do adubo que a gente fornece os nutrientes minerais para as plantas. E aqui está todos os nutrientes minerais. E essa questão de principais nutrientes pode ter sido gerada pelo fato de existir, por exemplo, macronutrientes e micronutrientes. Mas não é porque é macro que é mais importante. Tanto os macro como os micros, como eu falei anteriormente, exercem funções específicas. Então, os macronutrientes, a única diferença é que são absorvidos pelas plantas em maior quantidade. Os macronutrientes primários são nitrogênio, fósforo e potássio. Aí a gente tem os macronutrientes secundários, que é cálcio, magnésio e enxofre. Os macronutrientes primários são absorvidos em maior quantidade do que os secundários. Mas, por exemplo, não é porque o nitrogênio aí vai importar um pouquinho aqui, diferir um pouco de cada fase de desenvolvimento das plantas, que a gente viu na aula de ontem. Então, por exemplo, quando as plantas estão em fase vegetativas, o nitrogênio é mais demandado, porque o nitrogênio contribui para o desenvolvimento das folhas, da região da coroa, da parte aérea de forma geral. Então, ali nas fases vegetativas, o nitrogênio vai ser absorvido em maior quantidade, é mais demandado. Já, por exemplo, nas fases reprodutivas, principalmente em reprodutiva 2, o potássio é muito demandado. É comprovado para a cultura do morangueiro que em reprodutiva 2, produção plena, o potássio é mais absorvido
do que o nitrogênio. Então, ali nas fases reprodutivas, o nutriente mais absorvido é o potássio. E aí, falando dos secundários, por exemplo, o cálcio. O cálcio exerce uma função na estruturação da planta de forma geral, né? Vai formar ali os pectatos de cálcio, que é como se fosse o cimento da planta. É por causa do nutriente cálcio que as plantas ficam em pé. Então, veja a importância que tem esse nutriente, e é um nutriente que é absorvido, né? É um nutriente secundário, comparado ali com os primários, né? Obviamente. Então, é só a quantidade que a planta absorve, mas não em relação à função, à importância do nutriente. Aí depois a gente tem os micronutrientes. Os micronutrientes, a maioria deles são absorvidos em pouquíssima quantidade, mas exercem funções extremamente fundamentais, como, por exemplo, formações de enzimas, proteínas, aminoácidos. Então, exercem funções ali que, se um desses nutrientes aqui, né, faltar, vai comprometer o desenvolvimento da planta. Então, micro-organismos: ferro, zinco, boro, manganês, cobre, molibdênio, cloro e níquel. Por exemplo, o ferro é mais absorvido do que o cobre, que é absorvido em pouquíssima quantidade. Mas o cobre tem uma função, várias funções, né? Como, por exemplo, é um dos nutrientes que vai auxiliar na ativação dos mecanismos naturais de defesa da planta. Então é isso que eu quero trazer aqui para você, que todos os nutrientes precisam ser fornecidos na fertirrigação, principalmente no nosso caso como produtores de morangos em substrato. O substrato a maioria dos substratos é um material inerte, não existe nutrientes ali. Claro, varia um pouquinho de composição para composição, tem produtor que acaba adquirindo ali um substrato que vai ter alguns materiais que vão se decompondo, e aí vai ter alguns nutrientes, mas a maioria, e de preferência que esse substrato seja inerte, que todos os nutrientes sejam fornecidos via fertirrigação. Então, quando um ou mais desses nutrientes estão em falta ou em desequilíbrio, seja por excesso ou deficiência, a planta sinaliza com sintomas e fica mais sensível a estresse e ataque de pragas e doenças. Por isso que a gente precisa trabalhar com uma formulação equilibrada. Eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, né, em concentração de nutrientes, em relação entre os nutrientes, porque isso é uma capacidade técnica. Precisa que o agrônomo, o especialista que vai desenvolver a formulação tenha conhecimento da fisiologia das plantas, né? Como que cada nutriente desses aqui atua lá no metabolismo da planta, a função de cada um, a quantidade, a concentração que cada nutriente precisa estar na formulação de adubação. Então, essa é uma capacidade técnica. Não cabe ao produtor formular, né, fazer uma formulação de adubação, por isso que eu não vou entrar nesses detalhes técnicos. Agora vamos para o nosso segundo assunto da aula. Qual a diferença entre adubar e nutrir as plantas? Adubar é enviar adubo, é aplicar adubo. Nutrir é fornecer todos os nutrientes na concentração adequada para cada fase de desenvolvimento das plantas. Ou seja, existe uma formulação certa para cada fase de desenvolvimento das plantas, como a gente conversou na aula de ontem. Nem sempre aplicar adubo, enviar fertirrigação, significa que você está nutrindo as plantas, que as plantas estão sendo nutridas de verdade. Se a planta não estiver absorvendo bem os nutrientes, ou se um nutriente não estiver numa concentração adequada, necessária, naquele momento que você envia a fert, com aquela determinada formulação, o adubo vai virar desperdício, vai virar prejuízo. Então, quando se trata ali de formulações de adubação, se a gente for olhar para as fases vegetativas e reprodutivas, é muito diferente uma planta que precisa se desenvolver inicialmente de uma planta que precisa produzir flores
e frutos, né? Flores e morangos. Então, são formulações, são concentrações de nutrientes totalmente diferentes de uma dessas fases para as fases reprodutivas. Como uma nutrição equilibrada fortalece o sistema de defesa da planta? As plantas têm mecanismos naturais de defesa. Sabe a imunidade de nós humanos, né? Que falam, tá com a imunidade fraca, tá com a imunidade baixa, por isso que pegou tal virose, por isso que acabou ficando doente. Né? Esses mecanismos naturais de defesa das plantas que eu tanto falo, é como se fosse a nossa imunidade. Claro que eu falo só de uma forma para a gente conseguir compreender melhor. Então, muitos desses mecanismos só ficam ativos quando a planta está bem nutrida. Antes da planta estar bem nutrida, é direcionada a energia apenas para a sobrevivência. Para que a planta ative os mecanismos naturais de defesa, precisa estar bem nutrida, senão a planta só vai pensar em absorver os nutrientes para sobreviver. Ela pensa, eu não morrendo já tá bom. Então, vai ser sobrevivência, né? Igual nós, humanos. Se eu só como arroz e feijão, eu só como arroz e feijão. Eu não como proteína, né? Não como uma carne, eu não como vegetais que têm várias vitaminas. Eu só como arroz e feijão. O meu organismo só vai estar sobrevivendo. Não vai estar com a imunidade boa. Então, o primeiro vírus que chegar próximo de mim, eu vou pegar. Né? Então, essa questão nutricional é muito importante para que as plantas consigam se defender das pragas e doenças. Dani, o meu cultivo é um problema atrás do outro. Eu controlo o ácaro rajado, começa a trips. Eu controlo o trips, começa a doença. É mofo cinzento, é botritis, é antracnose. Eu não sei mais o que fazer. Pois eu te digo o que fazer. Olhar para a nutrição das plantas, para que as plantas consigam ficar fortes, bem nutridas, ativar os mecanismos de defesa e conseguir te auxiliar no controle das pragas e das doenças. Então, os nutrientes exercem papéis na ativação de compostos alelopáticos ou enzimas de defesa, como lignina, fitoalexinas, proteínas de choque térmico, etc. Também são termos bem técnicos, não vou entrar nesses detalhes aqui, envolve muita fisiologia vegetal, né? Então, o que eu quero dizer para você aqui de forma resumida? Eu coloquei essa imagenzinha aqui. Imagine que aqui é a parte interna ali da planta. Então, veja que os nutrientes, eles estão ali exercendo funções para que as plantas vão ativar esses compostos alelopáticos. Para você entender melhor o que é um composto alelopático, é como se fosse voláteis que a planta vai liberando. Então, digamos que essa planta está muito bem nutrida e aí recebe ali a visita de um ácaro rajado. Quando a planta está bem nutrida, está com folhas firmes, né? A lignina ali, que é a estrutura que dá firmeza para a planta, está robusta, essa folha está firme. O ácaro vai ter dificuldade de penetrar. O ácaro se alimenta do líquido celular. Então, se tiver facilidade de penetrar a folha e sugar ali o líquido celular, falando de uma forma bem simples também, o ácaro vai se alimentar muito bem, já vai ovipositar, já vai eclodir mais ácaros e a população dessa praga vai, né, evoluir muito rápido. Do contrário, né, a planta está bem nutrida, a folha muito firme, o ácaro vai ter dificuldade de absorver, né, de se alimentar ali da folha, e as plantas com os mecanismos naturais de defesa ainda vai liberar esses voláteis que é como se falasse assim para o ácaro, meu querido,
aqui você não tem vez. Estamos muito fortes e resistentes, né? E eu já enquanto eu libero aqui esses voláteis para te dar esse aviso, os inimigos naturais das pragas, as joaninhas, os crisopídeos, né, já estão vindo, porque a planta enviou uma informação, né, já deixou uma informação no ar que ali tem alimento para as joaninhas, ali tem alimento para os crisopídeos, para o ácaro predador, né, e aí esses amigos das plantas e inimigos das pragas já vêm ali fazer o papel dele. Então você vê que existe uma sinergia, né, na natureza que é tão lindo de se ver. E eu sou muito encantada por isso. É a mesma coisa as abelhas. Se as flores estão lindas, se é aquela flor maravilhosa que tem cheiro de flor, isso atrai muito as abelhas. Ah, não está vindo abelha para o meu cultivo. Talvez é porque as tuas plantas estão emitindo sinais que elas estão capengando. Que aquele pólen não tá um pólen bom, que vai produzir um mel muito bom. E aí as abelhas não vêm mesmo, elas vão lá para a floresta, onde tem flores nativas, principalmente se tem flores nativas na floresta. Né? Então, essa questão nutricional influencia em muita coisa nas plantas. E aí aqui alguns exemplos, então, só para ficar mais palpável essa questão dos nutrientes. Então, algumas funções de nutrientes que auxiliam na defesa natural das plantas, que ajudam as plantas nessa ativação. Né? O cálcio, responsável pela estruturação da parede celular, dificultando a entrada de patógenos. Então, lembra que eu falei da lignina? O cálcio vai influenciar, e eu também já comentei, né, dos pectatos de cálcio, que é o cimento da planta. Então, o cálcio é fundamental, né, para evitar ou dificultar o ataque das pragas e das doenças. Potássio melhora o metabolismo e contribui nas respostas aos estresse. O potássio é um nutriente muito importante porque ele atua ali na abertura e fechamento dos estômatos para entrar CO2 para a planta conseguir fazer o processo de fotossíntese, dentre várias outras funções. Zinco e manganês participam da produção de enzimas antioxidantes, que também vão ajudar ali nesses compostos alelopáticos que eu comentei. Cobre atua diretamente na formação de enzimas ligadas à defesa. Enxofre está envolvido na síntese de compostos de defesa também, como fitoalexinas e glucosinolatos. Eita! Enfim, então, veja o papel dos nutrientes, né, atuando aqui. Claro que não é de forma simples assim, né, um nutriente interligado ao outro, né, com várias funções, várias atividades bioquímicas e fisiológicas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui é só para você realmente conseguir visualizar. Relação entre nutrição e controle de pragas e doenças. Quando a planta está bem nutrida, desde o início do ciclo, cresce de forma vigorosa, mas sem excessos. Então, de nada adianta eu enviar adubo, um excesso de nitrogênio, fazer essa planta ficar enorme, né? Mas não está vigorosa no sentido de forte, com o metabolismo de defesa ativo. Então, por isso que a gente precisa olhar com muita atenção para essa questão inicial do desenvolvimento das plantas. Às vezes, como eu comentei ontem na aula, a gente não dá importância para isso, que é que a planta comece a produzir, né, o quanto antes. E não é dessa forma. A gente precisa estruturar essa planta para que fique vigorosa e consiga futuramente produzir muito bem, né, lá nas fases reprodutivas e também nos auxiliar ali no controle de pragas e doenças. Tolera melhor as oscilações de temperatura e umidade. Então, as condições climáticas influenciam diretamente no desenvolvimento das plantas. Para que ocorra o processo de fotossíntese, precisa que tenha luz solar, precisa que a temperatura esteja dentro de uma faixa ideal, que a umidade, né, também do substrato esteja dentro do ideal. Então, as condições climáticas influenciam no desenvolvimento da planta, junto com a nutrição. Aliás, para que a nutrição, né, seja eficiente, eu preciso que as condições climáticas estejam favoráveis.
apresentam menos sintomas e menor infestação de pragas e doenças. Acredito que isso eu já comentei bastante. E aí, o contrário também é verdadeiro. Plantas desequilibradas nutricionalmente são alvos fáceis. Por isso, antes de aplicar qualquer produto, a pergunta mais importante é: a planta está sendo bem nutrida? Eu recebo infinitas e infinitas perguntas. É só eu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram que vai: como controlar ácaro rajado? Como controlar o ídio? Como controlar mofo cinzento? A pergunta é: a planta está sendo bem nutrida? Se a gente aplica produto em uma planta desequilibrada nutricionalmente, é prejuízo. Estamos jogando praticamente produto fora. Não é que você não vai aplicar produto, mas a gente precisa primeiro olhar para a nutrição das plantas. E aí, uma frase que eu sempre falo: você pode prevenir muitos problemas com o básico bem feito. E na mentoria, eu ensino detalhadamente. Na aula de amanhã, eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre isso, sobre o tema da nossa aula de amanhã é o que o produtor precisa dominar, né, nos manejos nutricionais para ter uma nutrição eficiente. E aqui tem uma frase que eu sempre falo: você pode prevenir muitos problemas com o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Uma nutrição que parece, né, se a gente for olhar assim de fora, parece um bicho de 7 cabeças, mas uma nutrição eficiente, uma planta nutricionalmente, né, equilibrada, não é difícil. Pelo contrário, nutrir as plantas de forma eficiente é bem mais fácil do que você ficar se preocupando em como vai controlar a praga e doença, e às vezes nem tem sucesso e aquilo, né, vai te tirando o sono e cada vez mais mandando o teu dinheiro embora. O teu lucro, o que deveria ser lucro, vai embora. E em relação a pragas e doenças, é aquilo tudo que eu falei anteriormente, né? As plantas primeiro precisam estar bem nutridas. E na minha mentoria, eu falo em detalhes, né? Eu trago esse conteúdo em detalhes, né? Desde essa questão, né, dos fundamentos teóricos, né, sobre o processo de fotossíntese, absorção dos nutrientes, né, toda essa questão das fases de desenvolvimento das plantas, como eu comentei na aula de ontem, fotos reais, te ajudando a identificar cada fase, né? E aí agora eu tenho também o curso SOS Morangueiro, que está unificado com a mentoria, que é controle de pragas e doenças. Amanhã eu vou falar um pouquinho em mais detalhes sobre isso, né? Mas eu já adianto, né, para você que existe um universo para a gente explorar em relação à nutrição das plantas de morangueiro. Principalmente se você é um produtor iniciante ou é um produtor que, né, foi simplesmente fazendo a nutrição, ali pega aquela reflexão da aula de ontem, né? Como você faz a nutrição das tuas plantas. Pegou uma recomendação, é um vendedor que te passou, como que é, né? Se não existe uma estratégia, um método, né, para ser seguido, às vezes a gente fica: será que estou fazendo certo? Será que não estou? Né? Amanhã eu vou falar um pouquinho em mais detalhes sobre isso. E agora, vamos para o nosso desafio prático do dia 2, da aula 2. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue a formulação de adubação que você utiliza. Você tem uma formulação de adubação se você trabalha com sais simples, né? Um agrônomo, um técnico te passou uma formulação que vai ter lá nitrato de cálcio, nitrato de potássio, sulfato de potássio. Eu quero que você olhe para essa formulação e veja se todos os nutrientes que eu falei ali, né, no início da aula estão nessa formulação. E aí você pode pegar também o rótulo dos produtos. Você usa sais simples? Então você vai conferir lá se todos os nutrientes estão na composição desses adubos. Se você usa formulado pronto de empresa, mesma coisa. Todos os nutrientes estão sendo fornecidos para as plantas, porque é preciso, na verdade, é necessário que esteja no rótulo os nutrientes, né? Seja os sais, seja os formulados prontos. Então, você vai ler o rótulo desses produtos. Na parte de trás, geralmente,
da embalagem vai estar escrito composição ou garantias, né, do produto, e ali vai ter os nutrientes. Você anota esses nutrientes que vão aparecendo ali, e aí você vai ver se algum está faltando, principalmente os micros, e se algum está em excesso, por exemplo, o nitrogênio. Dependendo do adubo que você utilizar, nitrogênio pode aparecer muitas vezes, e aí pode ser um indicativo que está com excesso de nitrogênio, por exemplo, principalmente se as tuas plantas estão, né, com uma parte aérea ali, vegetativa, né, muito grande, uma plantona enorme, enfim. Né, então aqui o desafio da aula de hoje é você conferir se os nutrientes, se você está fornecendo todos os nutrientes para as plantas via fertirrigação. Isso vai te ajudar a identificar possíveis falhas na nutrição das plantas que podem deixar suas plantas fracas e mal nutridas. E aí o que eu quero te dizer é que ainda dá tempo de corrigir antes que mais problemas apareçam. É como eu também falei na aula de ontem, né? Não é porque você não está com as plantas ali em vegetativa 1, recém-plantadas, que não é tempo de corrigir essa nutrição aí. Sempre é tempo de começar a utilizar uma formulação equilibrada, de fazer os manejos nutricionais práticos do dia a dia da forma correta, né? É sempre tempo de adquirir um conhecimento e começar a aplicar o quanto antes para mudar os resultados que você está tendo aí no teu cultivo. E aí, ontem, eu falei sobre a questão, né, da diferença entre os formulados prontos de empresa, e aí eu recebi uma mensagem no meu direct da produtora falando o seguinte, e que bom que ela me falou, porque eu não tinha me tocado, que eu não tinha abordado esse assunto, e aproveitando que eu ainda não tinha gravado a aula 2, estou trazendo agora. Então ela falou assim, Dani, a única coisa que eu não entendi muito bem foi que você falou dos formulados prontos, né? Mas eu uso sal, né? Eu uso os adubos sais simples, e o meu agrônomo, o agrônomo que me acompanha aqui, ele passa a formulação para mim, eu faço o formulado pronto, e daí envio para as plantas na fertirrigação. E não é formulado pronto que ela está se referindo. Quando eu falo formulado pronto, eu estou falando de um adubo que vem pronto. Um galão, geralmente é 2 galões. 2 galões que vem ali, solução A, solução B, você dilui uma quantidade daquele galão 1, do galão 2, coloca lá na água e faz sua fertirrigação. Ou, por exemplo, você usa lá um sais, porque tem formulado sais também, mas vai ser um pacote, né, um saco de adubo, 2 sacos de adubo, dilui ali e faz a fertirrigação. Isso é um formulado pronto. Quando eu falo de sais simples, vai ter ali 5, 6 sais simples, saco de adubo de 25 quilos, geralmente, e você usa uma formulação de adubação. E você faz a fertirrigação com os sais. E aí, o que a produtora estava se referindo era a solução concentrada, líquida, feita com os sais simples, que é a forma que eu recomendo que você trabalhe também. Então, a gente trabalha, eu recomendo que você trabalhe com sais simples, mas você não vai todo dia pesar os adubos. Eu passo as formulações para você, essas formulações são para fazer a solução concentrada. Você vai pesar os adubos a cada 7 a 10 dias e você vai usar uma solução concentrada líquida, feita com os sais simples. Né, geral, e aí uma outra produtora, né, que me chamou para conversar, ela disse que utilizava os formulados prontos pela praticidade, que era só diluir na água e enviar para as plantas. Os sais simples também é prático, porque você também vai trabalhar com solução líquida, que você vai fazer essa solução uma vez por semana, a cada uns 10 dias, tá? Então eu gostaria de esclarecer, né? Esclareci aqui, porque eu acabei não falando na aula de ontem e daí eu vi que ficou, né, esse mal entendido. Então, formulado pronto de empresa é uma coisa, solução concentrada feita com os sais simples é outra, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, me chama lá no direct, me fala a tua dúvida, né? Ou deixa aqui nos comentários dessa aula que eu vou te responder, tá bom? E aí amanhã, então, na aula 3, no último dia do nosso desafio, eu vou te mostrar como
você, produtor, produtora, precisa organizar os manejos nutricionais do dia a dia aí no seu cultivo e o que você precisa entender para aplicar uma nutrição eficiente nas tuas plantas de morangueiro. Então, esse vai ser o tema da nossa aula 3. E aí, mais uma vez, como eu fiz ontem, o que você achou dessa aula? Você já tinha tido acesso a esse conteúdo, você já conhecia os nutrientes, você já sabia que não existe principal nutriente, que todos os nutrientes são essenciais, ou todos os elementos essenciais precisam ser fornecidos para as plantas. Me envie uma mensagem lá no direct, me conta o que você está achando das aulas, ou deixa um comentário aqui, né? Eu vou gostar muito, de verdade, de saber. Eu amo quando um produtor compartilha, né, o quanto que o meu conhecimento ajudou, o quanto, né, que não tinha acesso a esse conteúdo e agora uma produtora me falou que a aula de ontem despertou nela curiosidade sobre os sais simples, que ela realmente não tinha, né, tido acesso àquele conteúdo. E eu achei isso muito bom, porque é justamente a minha intenção, despertar interesse em vocês produtores em adquirir mais e mais conhecimento. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção até aqui e até amanhã na nossa terceira e última aula do desafio.